Vamos orar pela vida do Jota, amados. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Senhor, em primeiro lugar, quero repreender em nome de Jesus todo espírito contrário ao Teu nesta noite, que venha impedir a Tua palavra de vir de encontro aos nossos corações. Sejam repreendidos, Pai, toda perturbação no nome de Jesus. Toda seta lançada do inimigo sobre nós cai por terra em nome de Jesus. E sobre a vida do Jota aqui, Pai, neste momento, que o Senhor reveste, Senhor, da Tua autoridade, com Teu Espírito Santo. Senhor, acalma o seu coração, a emoção, que a Tua palavra possa ser, Senhor, transmitida através da vida dele, Senhor, por Ti. Que ele seja um vaso usado em Tuas mãos, Pai. Abençoa, Senhor, a palavra ministrada, Senhor, nesta noite. Unja, Senhor, o Teu Filho, Pai. Traga, Senhor, a nós a Tua palavra. Ministra aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, ore e agradeça a Ti, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Estão me ouvindo bem? Só quero começar com aquele aviso em relação à ceia, no próximo domingo, dia 5, né? Os irmãos já estão cientes de alguma forma. No dia 5, nós faremos a nossa ceia não mais aqui nesse local, em 2 encontros. Se vocês olharem no calendário, está lá às 9h30, e depois às 18h. Não será mais nessa configuração. Será no domingo que vem, às 9h, no Recanto da Paz, lá no Itinga. Na sexta-feira da semana que vem, no dia 3, eu vou postar lá naquele grupo informativo a localização, tá? Mas só para os irmãos saberem, então, que às 9h nós estaremos lá. O local a gente vai ficar disponível para nós durante todo o dia. No período da tarde, até o meio-dia, nós teremos o nosso encontro normal, encontro de ceia. Quem quiser almoçar no lugar, lá no local, deve levar almoço ou um lanche. Não haverá almoço lá no local, tá? Eles não vão servir almoço. Então teria que levar esse almoço a uma cozinha lá pequena, não muito grande, com geladeira, fogão. Então, se os irmãos puderem levar alguma coisa que não use tanto fogão para esquentar, né? Seria o ideal. Tem um local reservado para nós lá que cabe mais ou menos umas 300 pessoas, tá? Se vocês não quiserem almoçar lá no local, há um restaurante bem encostadinho ali do lado do Recanto da Paz. Depois, um pouquinho mais para frente, cerca de 1 quilômetro do lado esquerdo, em frente a um posto de combustível praticamente, tem um outro restaurante, um pouco maior. Também pode utilizar lá, não há problema nenhum, né? É restaurante. Mas à tarde a gente deve permanecer no local, pelo menos alguns irmãos. Haverá prática de esporte, a quadra de futebol de salão está disponível para nós ali, né? Menos o campo de grama na frente, ali não está disponível porque está sem tela. Então, se uma bola bater na vidraça vai quebrar, então o campo de grama não está disponível. Claro, se você quiser brincar com uma criança ali, sem chute forte e tudo mais, ok, tá bom? Leve repelente. Tive lá, não tem muito mosquito, mas tem pernilongo. Então, quem sente um pouco de incômodo, pode levar repelente. Você pode levar também, não sei se vai estar calor. A previsão para essa semana é chuva. Mas se você quiser levar ventilador, pode levar também para colocar lá e tudo mais. Será vendido lá no local água e refrigerante para quem quiser, tá ok? Não é obrigado a comprar, mas vai ser servido lá no local para os irmãos. Acho que é isso, né, Zé? Tá bom? E os irmãos fiquem atentos lá naquele grupo grande, o informativo lá, né? Que lá a gente vai postar mais algumas informações ou repostar aquilo que nós já postamos lá para que os irmãos estejam bem informados, tá ok? Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 3, verso 14.
Os irmãos conhecem, não preciso revisar aqui em que contexto esse versículo foi enunciado de Deus para Moisés. Êxodo 3, verso 14 diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Amém? Vamos ficar só nessa primeira parte aqui. Vamos orar? Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti mais uma vez. Estamos na Tua dependência, ó Espírito Santo, doce Espírito Santo. Que Tu nos conduza, Senhor, em toda a Tua vontade, pois ela, Senhor, é perfeita, é maravilhosa, é agradável, é tudo, Senhor, para as nossas vidas. Que hoje, Senhor, seja um dia em que Tu possa descortinar, Senhor, tirar a cortina, tirar a venda, Senhor, que possa ainda porventura estar nos nossos olhos, para que nós Te enxerguemos, Senhor, como a Tua palavra diz que Tu és, aquilo que Tu és, Senhor, e quem Tu és também, em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmão, se algum irmão quiser anotar, eu dei a esse encontro o título de A Natureza de Deus. Você já se perguntou qual é a natureza desse Deus que criou o universo, criou a terra, formou o homem? Você já fez essa pergunta? Ao longo de todos esses anos, desses milhares de anos, muitos homens na sociedade, na cultura, enfim, em tudo que permeia a vida do ser humano, ele tentou imaginar Deus, que Deus, o nosso Senhor, ele é invisível, mas o homem tentou imaginar esse Deus, e para materializar esse pensamento em relação a como pode ser Deus, o homem, ao longo desses anos, tem criado deuses à sua própria imagem, a imagem do sol, da lua, das estrelas, madeira, barro, enfim, muitos outros objetos. Porém, assim, o homem jamais vai ser capaz de retratar Deus a partir do seu próprio pensamento. Deus tem a sua natureza, o seu aspecto, e ele se revela de forma multi. Porque Deus é assim, a multiforme sabedoria de Deus. Eu gostaria de, a partir daí, desse pensamento, em relação ao que o mundo também pensa sobre o nosso Deus, esse Deus que criou o universo, que criou você e eu, e está interessado em ter comunhão contigo e comigo, apesar de ser grandioso como Ele é, tremendo como Ele é, majestoso como Ele é, Ele quer ter, Ele anseia ter comunhão conosco. Amém? Então, dessa forma o homem jamais vai conseguir materializar Deus ou explicá-lo. Deus só pode ser explicado a partir da sua própria revelação escrita. Isso aqui, a palavra de Deus. Aí você pode perguntar assim: irmão, mas a Bíblia, ela tem tantos anos, né? Pelo menos aí 1500 anos, ela está
no meio da humanidade. Ela foi escrita por cerca de 40 homens, 38, 40 homens, num espaço de 1.500 anos, mais ou menos. Homens de diversas culturas, não culturas, perdão, uma cultura só, mas de sabedoria diversa, né? Tinha boiadeiro, tinha agricultor, tinha rei, tinha profeta, tinha pescadores, tinha médico, como Lucas, né? Tinha coletor de impostos, tinha homens, alguns deles nunca se viram. Como eu posso acreditar que essa Bíblia que chegou até nós aqui, ela é ainda digna de aceitação? Então eu gostaria de passar para os irmãos, essa é a primeira parte, nós vamos ter 3 partes aqui nessa pequena conversa entre nós, mas essa é a primeira parte. Eu gostaria de passar essa primeira parte para os irmãos, dizendo que essa palavra de Deus, a Bíblia, ela é realmente digna de toda aceitação. A ciência tem comprovado isso. De que forma? Através de manuscritos antigos, né, bem antigos, até os mais recentes encontrados foram aqueles manuscritos ali na caverna do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto, lá em 1969, por um pastor, um beduíno, né? Foi encontrado lá. E a partir desses, não só desses, mas de outros, mas principalmente desses, a Bíblia que nós temos aqui, ela foi sendo comparada com esses escritos que estavam lá. O livro mais intacto que foi encontrado lá, com a maior porção, foi o livro de Isaías. Mas pequenas porções também foram encontradas. E manuscritos antigos também, mais antigos ainda, encontrados em Roma, e na Ásia, e na África também, e outros setores, outras regiões do mundo. E os cientistas foram comparando esses escritos com aquilo que a gente tem hoje. E chegou-se a uma acuracidade, uma precisão de mais ou menos 98% do original, para o que nós temos aqui. Salvaguardada, obviamente, aquelas diferenças de traduções, né? Nós temos lá, por exemplo, você tem Bíblia aí que o capítulo 13 de 1 Coríntios fala em amor, mas tem uma outra tradução que fala de caridade, é ou não é? Mas isso não influencia em nada. Amor e caridade é a mesma coisa, tá? Então, fora essas diferenças de traduções, o original dela, 98% do que foi comparado até agora é preciso. Aí você pode dizer assim, poxa, mamãe, então 2% está errado. Então a Bíblia já não é a palavra inspirada de Deus, porque 2% está errado. Né? Mas calma, não é bem assim. Vou dar um exemplo para vocês do que está dentro desses 2%. Vou dar só um exemplo, poderia dar mais, mas aí a gente ia se estender muito, tá? Então vou dar só um exemplo para vocês, quer ver? Abre lá comigo em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Diz aqui assim na minha Bíblia, 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ó, perceberam? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que tem esse mesmo versículo com uma expressão diferente? Que diga de uma forma diferente, não? Ó, por gentileza, você pode ler alto ou não? Ó, viram a diferença? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Ih, Jota, e agora?
Está errada a Bíblia. Não, não está, irmãos. Eu explico para vocês o que é. É que assim, ó, vocês podem ver, lavar a vestidura no sangue do Cordeiro e guardar o seu mandamento, não tem diferença nenhuma para nós. Por quê? Porque o resultado será o mesmo. Vai ter acesso à árvore da vida. É ou não é? Então o resultado de lavar as vestes ou guardar os mandamentos é o mesmo. Amém? Mas deixa eu explicar por que tem essa diferença. É que lá no original, a palavrinha ali, ela tem uma diferença mínima. Vou explicar para vocês didaticamente. É a mesma coisa que vocês encontrassem uma frase onde a primeira palavra tivesse só assim, ó, R-I-L-H-O, rilho. Aí você teria que, para completar a frase, você teria que colocar uma letrinha na frente dessa palavra. Eu poderia colocar T e formaria a palavra trilho. Mas eu poderia colocar B e formar a palavra brilho. Entenderam? Então tá. Ali é a mesma coisa. Tem duas palavrinhas. A primeira que expressa vestiduras, que é estolê. E-S, estolê. E a segunda que expressa lei, entolê. Ó, só a diferença é só N e S. Então, no original, segundo alguns estudiosos, segundo os cientistas aí, estudiosos, não dava para ler bem se era entolê ou estolê. Então saíram duas traduções diferentes, ou entolê ou estolê. Mas de qualquer forma, ou você lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro ou guardando os seus mandamentos, você vai ter direito à árvore da vida. Ou seja, o resultado disso não tem diferença nenhuma. Então, esses 2%, eles são basicamente essas pequenas diferenças, assim, de entendimento, de uma palavrinha para outra, que não altera o sentido daquilo que Deus quer nos falar. Amém? Entenderam? Então, 98% de acuracidade, de precisão, 2% que basicamente é uma questão só dessa de não conseguir interpretar qual é a palavra correta que está ali. Então a ciência diz isso. Mas aí você pode até argumentar o seguinte, você já deve ter ouvido falar isso e talvez até antes de conhecer o Senhor, possa até já ter dito, mas irmão, a ciência ela milita contra a religião ou contra Deus e vice-versa. Deus também, a religião milita contra a ciência. Quero dizer para vocês, irmãos, que esse é um engano terrível que tem sido propagado ao longo dos anos, dos séculos por aí. Se você for pesquisar Deus na sua essência, a natureza desse nosso Senhor, você vai perceber que o nosso Deus está intimamente ligado à ciência. E talvez a mais nobre delas, que é a matemática. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, desse nosso Deus, para depois nós entrarmos na segunda parte, tá? Exemplos para vocês, por exemplo, Gênesis 1 e 2, isso foi o irmão Christian Schenck que falou, tá? Só para vocês saberem. Está lá num livro dele chamado Os Números na Bíblia. Gênesis 1 e 2 foi todo escrito com números, cada número representando uma letra. Já pensou você conseguir escrever um texto usando os nossos algarismos? Uma frase toda? Difícil, né? Mas Deus conseguiu fazer isso. Gênesis 1 e 2, todo escrito com números. O nome Jesus, o nome Josué, o nome Davi, são expressões numéricas. Mas, podemos ir adiante ainda. A Bíblia também nos apresenta as 4 operações. A soma, a multiplicação, a subtração e a divisão. Ela também nos apresenta a progressão aritmética, progressão geométrica, fração, decomposição. Se você for ler,
Você vai perceber isso. E nos apresenta até outras, exponenciação, por exemplo. Então a Bíblia, ela é um livro completo. Por quê? Porque Deus é um Deus completo. E tudo que Deus faz leva a sua característica inerente. Entenderam? Então vamos lá. Vamos partir para mais um pouco. A gente dá uma apuradinha nessa primeira parte, porque a gente possa então ir para a segunda parte. Mais ainda, segundo o irmão estudioso também, a Bíblia apresenta um número chamado perfeitíssimo. Ele é o produto, ou seja, o resultado da multiplicação de 4 números perfeitos. O 3, que representa a perfeição divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O 7, que representa a perfeição espiritual de Deus, ou ainda a perfeição de Deus na terra. Por isso Deus descansou no 7º dia, e tantos outros 7 que tem lá. O 10, que representa a perfeição do homem em Deus. E o 12, que representa a perfeição divina ou governamental ou eterna de Deus. Então você multiplica 3 vezes 7 vezes 10 vezes 12. Você vai ter um resultado. Esse resultado é o número 2520. Olha como Deus é um Deus matemático. Por que esse número é considerado então um número perfeitíssimo? Só porque ele é o resultado, o produto da multiplicação de 4 números perfeitos? Não, ele vai além ainda. É porque se você tirar o mínimo múltiplo comum desse número, ele dá os 10 primeiros algarismos exatos. Ou seja, 2520 é divisível pelos 10 primeiros algarismos e a divisão dá exata. Não existe um outro número que tenha esse resultado. Aí você vai perguntar, mas irmão, o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu digo para você o que tem. Tem porque esse número ele só é encontrado na Bíblia. Ele é encontrado na Bíblia, não na forma inteira dele. Ele é encontrado com a soma de algumas coisas que Deus mandou que se desse ou que se ofertasse para a composição dos itens do tabernáculo e do altar. Deus só quer perfeição no altar e no tabernáculo, na casa dele. Vamos lá, abre lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Números capítulo 7. A gente vai ver esse número aparecendo lá. Números capítulo 7. Você pode ver, em cima do capítulo 7 tem esses títulos, eles não estão ali no original, tá, irmãos? Eu gosto bem de frisar isso. Esses títulos, eles foram colocados depois, tá? Mas quero frisar que o título desse capítulo é As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. Ó, Deus requer perfeição ao extremo na casa dele e no altar. Só com um sacrifício perfeito. Lembram do sacrifício? O animal lá, sem mancha, sem nenhum problema físico, nada. Ele tinha que ser perfeito, cordeiro de 1 ano, certinho. Ele tinha que ser perfeito para que a oferta fosse queimada e totalmente aceita por Deus. Senão, não haveria aceitação da parte do Senhor. Então vamos ver onde é que a gente encontra esse número lá. O 2520. Verso 85 do capítulo 7. E cada prato de prata, ó, trava-língua aí, ó, prato de prata. Cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças, verso 86, de ouro, cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos,
2.400 mais 120, quanto? 2.520. Perfeição no altar. É isso que o Senhor requer de nós, amados irmãos. É isso que o Senhor requer de nós. Ainda vamos continuar na questão da ciência. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Vamos sair da matemática e vamos para astrologia. Ah, não, perdão, é astronomia. Astronomia. Vamos lá. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Jó, capítulo 26. Nosso Deus é um Deus da ciência, meus irmãos. Jó, capítulo 26. Verso 7. O norte se estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Queria saber como é que Jó, que viveu em torno de 1.500 anos, 1485 mais ou menos, antes de Cristo, sabia que a terra é suspensa sobre o nada. Isso foi descoberto recentemente. Até os gregos diziam que era um elefante grande que carregava a terra nas costas, era um deus grego também, era em cima, um elefante estava em cima de uma carapaça de uma tartaruga gigante para poder sustentar a terra, porque senão ela cairia. Jó, 1485 anos antes de Cristo. Se não for por causa dessa mente que a tudo prescruta, que tudo criou, se não fosse essa mente inspirar Jó a falar essas palavras, meu irmão e minha irmã, não estaria aqui. Vamos seguir ainda, tá? Vamos seguir. Abre lá em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, verso 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Até hoje estão discutindo ainda se a terra é redonda ou se é plana, né? Mas a Bíblia já dizia aqui, cerca de 740 anos antes de Cristo, que a terra é um globo. Amém? Deus é um Deus cientista, é um Deus que conhece as coisas. Agora a gente vai sair da astronomia e vamos para a medicina. Deus é um Deus que conhece o nosso corpo, conhece a nossa estrutura, está lá. No Salmo 139, né? Ele nos formou no ventre da nossa mãe, nos entreteceu, diz lá. Diz que ainda quando nós éramos uma substância informe, ele já conhece, antes da junção óvulo e espermatozoide, antes disso, quando nós éramos uma substância informe, Deus já conhecia todos os nossos dias e já tinha todos eles escritos no seu livro. Então vamos partir para a medicina agora. Não precisa abrir lá, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Gênesis, a partir do capítulo 2, Deus cria o homem. Ele criou o homem. Né? Depois, obviamente, aí ele olhou para o homem e disse, agora eu vou formar uma coisa melhor ainda. Né? A mulher. Mas, como hoje, na medicina, se tem alguém da área da saúde aqui, pode até dizer quando mais ou menos que a anestesia foi descoberta. Eu não lembro agora. Mas a anestesia foi descoberta não faz muito tempo. Né? Agora, Deus já deu os primeiros passos lá no Gênesis. Por exemplo, se algum médico quiser fazer uma cirurgia hoje em alguém, primeiro ele tem que fazer o quê? Anestesiar a pessoa. Ou seja, colocá-lo num estado de dormência.
que Deus fez com Adão? Fez ele dormir. A primeira anestesia do mundo está lá. Aí depois ele tirou o quê? A costelinha ali do lado. Era uma cirurgia. Primeira cirurgia do mundo está lá. Aí os homens se glorificaram tanto porque a partir de um ser eles clonaram um outro. Igual. Deus vai e clona um diferente, a mulher. Então nós temos anestesia, nós temos a cirurgia e temos a primeira clonagem lá. É ciência. Pura ciência. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Ezequiel capítulo 37. Se irmãos conhecem o contexto, a gente não vai ler, mas é só para os irmãos entenderem, né? Os irmãos conhecem a experiência ali do capítulo 37 de Ezequiel, que fala a respeito daquela visão. O Senhor levou Ezequiel até aquele vale de ossos, né? Mas é tão tremendo ali, irmãos, tão tremendo, esse Deus é tão maravilhoso, é tão tremendo, que ele inspira o profeta a falar algo exatamente como deve ser. E Ezequiel não tinha nenhum conhecimento de medicina, nenhum, científico também não, né? Então imaginem agora, está ali no capítulo 37, Ezequiel sendo levado em espírito àquele vale de ossos. Ele diz que aquele vale estava coberto e os ossos estavam sequíssimos, não estavam secos, estavam sequíssimos e espalhados por toda a face daquele vale. A tíbia de um estava próximo da escápula do outro, a fíbula do outro estava próximo do fêmur de outro, e a falange do dedinho de um estava próximo do crânio de outro. Aquilo estava uma bagunça total. Aí a palavra diz o seguinte, Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Ele profetizou, e diz a palavra que houve um rebuliço lá, e juntou-se osso a osso, ou seja, o original ali é, aquele que é daqui, vai estar aqui, aquele que é de lá, vai estar lá. Falanginha, falange, falanginha, falangeta, bigorna, martelo, artelhos, calcânio, todos os ossos dos corpos, cada um se juntou ao seu e formou o esqueleto. Olha só que interessante. Depois disso, vocês podem ler lá a sequência, diz lá que Deus colocou os nervos. Olha só, não veio carne primeiro, veio nervos primeiro. Depois dos nervos, foi colocada a carne nele. Não veio a pele antes da carne. Depois da carne, estendeu-se a pele sobre ele. O corpo estava pronto. Depois foi colocado o espírito. E depois ainda foi dado vida a eles. Uma sequência completa, irmãos. Como que Ezequiel, cerca de 593 anos mais ou menos antes de Cristo, ia saber essa sequência correta? Se não fosse esse nosso Deus tremendo e maravilhoso, inspirando o profeta a escrever e trazer até nós, até hoje, aqui, essa palavra extraordinária. Então esse é o nosso Deus. Enfim, passamos agora pela matemática, pela astronomia, pela medicina, né? Agora a gente vai para a natureza. E a gente entra então agora na segunda parte desse tempo que a gente tem juntos. Há alguns anos, eu não sei precisar mais ou menos o tempo, porque a fonte de onde eu obtive essa informação, ela não diz o tempo. É um livro chamado Assinatura de Deus, de um irmão chamado Brent Jeffrey. É um livro antigo já. E ele relata que há alguns anos, há muitos anos, pelo que eu entendi, mais ou menos na década de 60, um grupo de filósofos se reuniu
e pensou o seguinte: bom, existem basicamente duas ou três teorias a respeito da criação do universo e da formação do homem. O Big Bang, lá, que tem que ter fé para acreditar no Big Bang, irmãos. Tem que ter fé, porque deu uma explosão, aí, num determinado lugar, no mesmo lugar, ao mesmo tempo juntou-se ácidos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, centelhas elétricas, água quente, tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, para formar a primeira célula. Daí essa célula foi lá nadandozinho, foi lá para a água, daí se formou o primeiro ser vivo, depois evoluiu, daí ele pensou assim, o peixe pensou assim lá, né? Pô, agora eu vou ter que sair daqui, vou ter que voar. Aí voou, virou a primeira ave. Tem que ter fé para acreditar nisso aí, mano. Até mais do que para acreditar na teoria da criação, né? Mas beleza. Esses filósofos estavam pensando nisso. Tem essa teoria, tem a teoria da evolução também, a teoria darwinista, né? De que o homem evoluiu de um primata. Até por isso, uma das bases, né? Eu não sou especialista nisso, mas uma das bases que ele tem é por causa do fator RH, né? Tem gente que tem fator RH positivo e fator RH negativo, né? RH é a digamos assim, uma abreviatura de um fator chamado rhesus, que é o que que apresenta no sangue de alguns e que apresenta nos sangues dos primatas. Então, com base nisso, mais ou menos, né, não é só isso, é um conjunto de coisas que Darwin fala, mas com base mais ou menos nisso, ele disse, não, então realmente se tem lá e tem aqui, então é uma evolução daquilo lá. Mas tem que ter fé também para acreditar nisso aí, né? Mas então esses filósofos, eles disseram, bom, tem lá o Big Bang, tem lá a teoria do Darwin, mas também tem a teoria criacionista. A gente não pode desprezar essa teoria, né? Então a gente tem que entender, tem que tentar uma explicação para isso. Qual é a explicação? Então eles começaram a conjecturar a respeito. E eles pensaram o seguinte: bom, se existe um ser superior, uma divindade, né, que tenha criado todo o universo, que tenha criado a Terra, que tenha criado tudo que a gente vê e tenha dado condições para que a gente sobreviva na face da Terra, né, a criação, ela tem que ser semelhante ao Criador. Entenderam? A criação tem que expressar o Criador. Principalmente a questão da natureza. E olha, isso aí foi mais ou menos, pelo que eu entendi, na década de 60. Se eles tivessem lido a Bíblia, abre lá em Romanos capítulo 1. É só ler a Bíblia, né, irmãos? Romanos capítulo 1. Se eles dizem que a natureza pode fazer com que a gente conheça o poder que criou ela, era só ler Romanos capítulo 1, verso 20. Diz lá assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem ou se compreendem claramente, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Era só eles terem lido Romanos que eles já iam entender que o que eles estavam querendo dizer é exatamente isso. A natureza expressa o poder, a glória de Deus. Mas eles não quiseram dar para essa teoria o nome Deus. Então eles criaram uma frase chamada primeira causa. Então eles disseram, a primeira causa, o Criador dessas coisas que a gente vai ver aqui, tem que estar expressas nela. Então eles formularam a seguinte tese. Vou ler para vocês aqui. A primeira causa do espaço ilimitado deve ser infinita. A primeira causa do tempo infinito deve ser eterna em duração. A primeira causa do movimento perpétuo deve ser onipotente em poder. A primeira causa da variedade sem restrições deve ser onipresente nos fenômenos. A primeira causa da complexidade infinita deve ser onisciente em inteligência. A primeira causa da consciência
deve ser pessoal. A primeira causa dos sentimentos deve ser emocional. A primeira causa da vontade deve ser volitiva. A primeira causa dos valores éticos deve ser moral. A primeira causa dos valores religiosos deve ser espiritual. A primeira causa da beleza deve ser estética. A primeira causa da justiça deve ser santa. A primeira causa da integridade deve ser justa. A primeira causa do amor deve ser amorosa. E a primeira causa da vida deve ser viva. Analisando todo esse contexto, toda essa tese elaborada, eles sintetizaram o seguinte: a primeira causa disso tudo deve ser infinito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, pessoal, emocional, volitivo. Ou seja, o que é volitivo? É que tem vontade e age de acordo com a sua vontade. Amém? Deve ser moral, espiritual, estético, santo, justo, amoroso e vivo. Então a primeira causa disso tudo, do universo todo, deve ser tudo isso aqui. Essa é a segunda parte, é a parte do meio, é o recheio daquilo que a gente viu a primeira parte, que é a fatia debaixo do pão. Agora é o recheio e depois a gente vai colocar a parte de cima, tá? Então a gente vai analisar agora ponto por ponto disso aqui, e vamos ver que as Escrituras expressam exatamente esse Deus do qual esses filósofos falaram sem conhecê-lo. Só que é o seguinte, irmãos, isso só me faz lembrar o seguinte: um dia, todos os homens, grandes e pequenos, terão que se prostrar diante do Senhor, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero fazer isso já. Eu não preciso de filósofos, não preciso de pessoas do mundo, não preciso de ninguém para dizer aquilo que Deus é para mim. E você também não deveria precisar. Você deve ter o seu relacionamento pessoal com Ele, experimentá-lo da forma que Ele é, para que você possa então desfrutar desse Deus. Irmãos queridos, deixa eu só dar alguns dados para vocês aqui. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, como nós já falamos aqui. Inspirada por Deus. Você pode crer nela, irmãos. Você pode crer nela. O mais simples dos detalhes que tem ali são extremamente precisos. Vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Os irmãos conhecem, né? A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Você não vê um deles sequer, uma palavra dela sequer se contradizer. Deus pode ser paradoxal, não contraditório. Paradoxo e contradição são coisas diferentes. Contraditório Deus não é, e nem a sua palavra. Eu vou explicar alguns detalhes para vocês. A Bíblia é simples em alguns pontos, complexas em outros. Mas isso não quer dizer que a palavra do Senhor não seja pura, santa e verdadeira. Quer ver a simplicidade da palavra? Precisa de uma revelação, um anjo descer do céu, abrir o céu, tocar fogo na terra e tremer tudo para você entender que você não deve mentir? Precisa? Não precisa. Precisa uma revelação extraordinária para dizer que você não deve roubar? Que você não deve dever nada para ninguém? Não precisa. Então são coisas simples. Concordam comigo? Agora existem coisas difíceis de entender nas Escrituras também, que são motivos de debate até hoje. Por exemplo, a gente não vai abrir lá, né? Lá no Êxodo, quando Deus diz para Moisés: volta lá para o Egito com a esposa dele e os filhos, né? Volta lá para o Egito, tu vai libertar o meu povo. Aí no meio do caminho, Moisés para numa estalagem. E aí Deus tenta matá-lo. Aí então a esposa dele vem, a Zípora vem, circuncida o filho mais novo, né? Pega o prepúcio do filho, joga aos pés de Moisés, diz: és para mim um marido sanguinário. E por algum motivo Deus curou Moisés. E ele foi para lá.
É difícil de entender esse texto, não é? Mas isso só reforça o pensamento de que a palavra de Deus é verdadeira, porque se um homem tivesse escrito com a sua própria mente, ele não colocaria uma coisa tão difícil assim de entender. É ou não é? Percebe? Até hoje isso é motivo de muita conversa, muito estudo, né? Esse texto. Amém? Ficaram curiosos até, né? Esse texto deixa a gente curioso, né, irmãos? Mas vou dar um salzinho na boca de vocês para que vocês sintam um pouquinho mais de sede e pesquisem um pouquinho mais a respeito disso. Não estou dizendo que é só isso e que essa é toda a revelação, tá? Mas olha só que interessante. Que figura linda. Um povo sendo liberto depois do sangue de um filho sendo derramado. Isso te remete a algum ponto da história, num lugar chamado Calvário, onde o sangue de um filho foi derramado para a libertação tua e minha? Maravilhoso, né, irmãos? Então tem algumas coisas nas Escrituras que são difíceis de entender, mas nem por isso ela deixa de ser palavra. Amém? Outras coisas assim que a gente pode entender nas Escrituras, por exemplo, dos 39 livros do Velho Testamento, nenhum deles, todos os 39 livros do Velho Testamento acabam sem a palavrinha amém. Não sei se vocês já se atentaram para isso. Todos eles. Os 39 não têm a palavra amém no final. Por quê? Tem uma explicação maravilhosa isso. Não pode ser dado o amém se ele estava falando da vinda ainda do Messias. O Messias não tinha vindo. Então não pode ser dado um amém ainda. Entenderam? Agora, em contrapartida, dos 27 livros do Novo Testamento, dos 27, 24 tem a palavra amém. Só 3 não tem. Atos, Tiago e 3 João. Cada um não tem porque cada um tem uma característica, uma peculiaridade diferente. Por exemplo, quer ver? Por que Atos não tem a palavra amém? Porque Atos era os atos do Espírito Santo através da igreja. A igreja já foi arrebatada? Então não pode ter um amém. A igreja ainda está aqui, ela continua com os atos do Espírito Santo. Entenderam? Depois, a gente não vai se alongar mais, porque senão a gente não vai chegar onde a gente quer. Mas Tiago, 3 João, cada um tem a sua característica que também não permitiram ser colocados essa palavrinha amém ali, fechando o livro. Quer ver outra coisa maravilhosa e linda? No Gênesis, Deus fecha, cerra o acesso do homem à árvore da vida. No primeiro livro. No último livro, Apocalipse, capítulo 22, Deus abre o acesso do homem à árvore da vida. Irmãos, isso não pode ser coincidência. Isso não pode ser coincidência. Isso tem que ter uma mente inteligente ao extremo por trás, coordenando tudo isso. Não pode ser coincidência tudo isso. Quer ver uma outra coisa maravilhosa, irmãos? Vocês sabem que a Bíblia no original ela não tem essa divisão entre capítulos e versículos, né? Vocês sabem disso. Mas até nisso Deus atuou, sabia? Se a Bíblia tem um começo, que é Gênesis capítulo 1, verso 1, né? E no princípio criou Deus os céus e a terra, e tem um fim, que é o Apocalipse 22, verso 21, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Né? Tem um início e um fim, ela também tem um meio. O meio da Bíblia, o versículo central da Bíblia, está no Salmo 118, verso 8. Olha só, o centro da Bíblia nos traz um ensinamento extraordinário, irmãos. Sabe o que diz lá? É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Isso não pode ser a mente humana, não pode ser o ser humano na sua
capacidade limitada intelectualmente. Não pode, tem que ser uma mente ilimitada, de inteligência infinita, para colocar tudo isso nas Escrituras, meus irmãos. E tantas outras coisas que se a gente continuasse aqui, aí a gente ia ficar a noite toda aqui conversando a respeito disso, e sei que os irmãos têm muitos outros exemplos também para dar. Então a gente tem que partir, tá? Para frente, para a gente chegar lá. A gente está na metade disso, tá? Então a primeira causa agora das coisas, a gente leu aqueles 15 itens ali. Vou pedir para os irmãos serem um pouquinho rápido para a gente poder ler, tá? Salmo 102, primeira causa do espaço ilimitado deve ser infinito. Então, Salmo 102, verso 27. As Escrituras vão dar cada detalhe a respeito da natureza de Deus, desse Deus que criou todas as coisas. 102, 27. Infinito, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Infinito. Eterno, Isaías 40, 28. Não tem que ser rápido, tá, irmãos? Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Eterno. Onipotente. Gênesis 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus Onipotente. Onipresente, Salmo 139. Salmo 139, versos de 7 a 12. Deus está em todo lugar. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu vai estar ali. Se eu fizer a minha cama no céu, vai estar lá também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentar. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite para ti será luz à roda de mim. A noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Onipresente. Isaías 46, 10. Deus onisciente. Vamos ler a partir do verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Onisciente, quem é que consegue dizer como é que é o fim antes dele ter sequer começado? Deus pode. Um Deus pessoal. Isaías 41, verso 8. Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Só um Deus pessoal pode chamar a sua criatura de amigo. João 15:15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15.
Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Só um Deus pessoal para se relacionar assim, intimamente, amigo com alguém. Amém? Volitivo, ou seja, emocional. João capítulo 11, verso 35, vocês conhecem também, é onde diz que Jesus chorou. Chorar faz parte das emoções. Então, um Deus emocional, um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que se ira também, né? Mas um Deus emocional. Amém? Volitivo, lembram volitivo? Aquele que tem e age de acordo com a sua própria vontade. Isso é volitivo. João capítulo 5, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, como ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Um Deus que tem vontade. Um Deus moral. O que é moral? Os irmãos sabem o que é moral, né? Moral é um conjunto de regras, é um conjunto de coisas corretas que regem, muitas vezes, uma sociedade. Então isso é moral. Então Deus é um Deus moral. Então, e por ser moral, Ele tem as suas leis. É ou não é? Então vamos lá, moral. 119, Salmo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Um artigo definido. Não existe verdade mais absoluta do que a verdade de Deus. Por isso, João 8,32 pode afirmar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade do Senhor não é só um conjunto de leis, mas é um conjunto de leis que expressa a natureza desse Deus. E crendo então nessa verdade, você pode ser liberto. Amém? Então vamos lá ainda, vamos continuar. Um Deus espiritual. A primeira causa deve ser espiritual. João também, Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Vocês conhecem também o contexto. Jesus estava conversando com aquela samaritana, naquele poço, João capítulo 4, né? E aí então, ela pergunta para Jesus, os judeus dizem que é lá em Jerusalém que deve adorar. Nós vemos que é naquele monte ali. Jesus olha para ela e diz assim, em verdade eu te digo, que haverá um tempo que não vai se adorar a Deus nem em Jerusalém, nem lá no templo, nem em lugar nenhum. Por quê? Aí ele dá uma explicação. Diz, por quê? Porque Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Antes disso, um pouco ele disse que Deus é espírito. Então, Deus é espiritual. Então, João 4, verso 24, diz lá assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos lá. Essa é uma parte agora, esse item é lindo, irmãos. Porque ele fala que, olha só aqui, a primeira causa da beleza deve ser estética. Estética, aqui ele está falando de aparência mesmo. Esses filósofos ali, né? Esses filósofos estavam falando de aparência mesmo, aparência física, porque eles, como não têm o Espírito Santo, eles partem de um princípio natural, para tentar explicar o espiritual. Mas eles conseguiram sintetizar de uma forma extraordinária aquilo que a Bíblia diz a respeito do próprio Deus. Então eles dizem que a primeira causa da beleza tem que ser estética. Então, a primeira causa é estética. Estética se referindo a realmente a aparência, a beleza. Então vamos lá. Abre lá em Isaías capítulo 4,
capítulo 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória. Aleluia! O nosso Senhor é um Deus belo, lindo, maravilhoso, irmãos. Além de tudo, de onipresente, onisciente, onipotente, que tem vontade, que tudo isso, o nosso Senhor é um Senhor belo e formoso, belo e sobranceiro, alegria de toda a terra. Amém? Vamos lá, vamos continuar. A primeira causa também deve ser santa. Levítico, capítulo 11, verso 44. Os irmãos conhecem esse texto também, e conhecem até outros que falam a respeito disso. Eu procurei pegar um, no máximo 2 versículos, para a gente não se estender muito, mas tem muita coisa, irmãos. Versículo 44 do capítulo 11. A primeira causa deve ser santa, então, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Deus requer de nós santidade das suas criaturas, porque Ele é santo. Amém? Nós podemos ser santos ou separados, né? A palavra santo às vezes tem muitas vezes aquela conotação de uma auréolazinha aqui em cima, né? Parzinho de asa. Você andar toda a vida de cabecinha inclinada, com a mãozinha assim. Irmãos, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. A palavra santo é separado. Nós somos separados pelo Senhor. E porque Ele é santo, e nós somos separados por esse Deus santo, nós somos separados para a santidade. Lembram do número 2520? Nós fomos separados para andar diariamente, andar no altar do Senhor. Perfeição, irmãos. Como diz Efésios, o que Deus quer para você e para mim é que nós cheguemos à maturidade, à estatura completa, à perfeição, à estatura completa de Cristo. Deus não quer nada menos do que isso para você. Foi para isso que Ele te chamou, para que você conheça esse Deus e se torne semelhante a Ele, em Cristo. Lembra do 10? Perfeição do homem em Deus, da humanidade em Deus. Só podemos alcançar isso em Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos continuar. Justo, Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, verso 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste todas estas coisas. Justo. Vamos lá, vamos continuar, estamos quase acabando. O recheio, né? Amoroso. Não precisa nem abrir, os irmãos conhecem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou. Mas Deus não é só amoroso. Lembrem que esse grupo de filósofos, ele partiu de um princípio natural para tentar explicar algo espiritual. Então eles não conseguem explicar Deus da forma correta que Deus é. Então eles disseram que Deus é amoroso, mas Deus vai além disso. Deus é amor. Não é só amoroso, Ele é amor. Eu posso ser amoroso com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu neto, mas posso não ser tão amoroso assim com alguém que pisa no meu pé. Agora, se a minha essência, se a minha natureza for amor, não importa o que aconteça ao meu redor, assim é Deus. Amém? Então Deus é amor. Isso está lá em João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 8.
Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Vivo. A primeira causa da vida deve ser viva. Abram lá em Ezequiel, capítulo 5. Verso 11. Deus falando aqui, tá? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, Deus é um Deus vivo. Por isso, tudo que Deus cria tem vida. Aí você fala, mas tudo? Tudo. As árvores têm vida, o universo se move, o sol se move, a terra se move, o sol não se move. A terra se move, mas o sol, ele está constantemente em explosões e se renovando, se renovando, se renovando. As árvores têm vida, os peixes têm vida, a água tem vida, você tem vida, os animais têm vida. Todas as características de Deus. Então esses homens elaboraram essa primeira causa e disseram que esse suposto Criador, ele deveria, se ele existisse de fato, ele deveria ter todas essas características. A natureza de Deus seria assim. A natureza dessa primeira causa seria assim. Eles podiam ter lido a Bíblia, né? Não precisava nada disso. Podiam ter ido para a fonte eterna de sabedoria. Deus nos deixou isso aqui para que nós conheçamos esse Deus. Agora eu gostaria de ir para a parte de cima desse sanduíche que a gente está propondo hoje aqui. Irmãos, a despeito de tudo isso que nós conversamos, tudo isso, esse Deus que lhes foi apresentado e que tem sido apresentado ao longo de todos esses séculos, de milhares de anos, a milhões e milhões de pessoas. E essa sua palavra tem sido rejeitado por muitas pessoas, muitas. Cabe a nós, como homens e mulheres que já conheceram, que conhecem o Senhor, ou se tiver alguém aqui hoje que ainda não conhece o Senhor, cabe a nós hoje uma decisão, e uma decisão final, a respeito do que você vai fazer, crente ou não crente, com esse Deus que nos foi apresentado. Veja que a própria filosofia, os próprios cientistas, concordam, sem ter o conhecimento espiritual de que há um Deus, que existe uma primeira causa para todas as coisas. É uma decisão tua, é de foro íntimo teu, decidir hoje, crente ou não crente. Se não crente, se você quer realmente conhecer esse Deus das Escrituras maravilhoso, se entregar totalmente a Ele, dar sua vida a Ele, porque Ele é um Deus vivo e pode gerar vida abundante em você. João, capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Se você já é crente, já conhece o Senhor, mas tem vivido uma vida
alheia muitas vezes à vontade do Senhor, pecadinho aqui, pecadinho ali, flertando com o pecado lá, flertando com um pecado acolá. Eu quero te exortar essa noite a que você volte ao Deus das Escrituras. Esse Deus que, apesar de ter criado tudo como criou, de uma forma extraordinária, maravilhosa, esse Deus que muitos até querem encontrar e não conseguem, porque procuram em lugares errados, esse Deus está intimamente comovido com a humanidade e quer ter comunhão contigo e comigo. Comunhão íntima, plena. Colocando, se você ainda não crê no Senhor, dentro de você, o seu Espírito Santo. O Zé já falou aqui no começo, Espírito pelo qual, está lá em Romanos capítulo 8, Espírito pelo qual pode clamar juntamente com o teu Espírito, Abba, Pai. Agora, se você já conhece o Senhor, como eu disse, e tem levado uma vida ainda alheia à comunhão dos santos, alheia às Escrituras, se a Bíblia está pegando pó dentro da tua casa, se esse livro que sobreviveu por milhares de anos e chegou até nós aqui hoje, com 98% de acuracidade, revelando um Deus tremendo, se esse livro tem sido só enfeite na tua casa, se você não tem mais dobrado os teus joelhos, veja, eu não estou falando aqui de fisicamente, embora você possa fazê-lo também. Se você não tem mais se achegado a esse Deus amoroso, que é amor, se você tem trocado, como diz Jeremias, meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Se você é um turista na casa de Deus, aparece quando quer, não dá satisfação para ninguém. Nós estamos iniciando um ano, meu irmão e minha irmã. Volte-se para esse Deus das Escrituras aqui, ó. Se comprometa com Ele, se comprometa de amá-lo, se comprometa de entregar a tua vida, mesmo sendo já crente. Se comprometa de entregar a tua vida para Ele. Diga com todas as palavras que você não pode viver sem Ele, porque Ele é a primeira causa da vida, da tua vida e da minha vida. Irmãos, nós vivemos uma hora grave, uma hora de trevas sobre a face da terra. Não estou falando do Brasil especificamente, de política, eu estou falando de toda a conjuntura mundial. Se você, meu irmão e minha irmã, e eu digo isso com muito respeito, com muito amor, carinho por você, eu conheço muitos irmãos aqui, muitos irmãos, tenho comunhão com muitos irmãos. Veja, irmãos, eu faço parte dessa parte do corpo aqui desde 1984. Temos experimentado coisas maravilhosas, tremendas, extraordinárias. Mas tem coisas que entristecem o nosso coração. É ver e saber de irmãos e irmãs que não dão mais valor para a comunhão. Não dão mais valor para essa vida que, como diz o Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E no último versículo, no verso 3 diz, porque é ali que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ou como diz Hebreus capítulo 10, verso 25,
Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar, meu irmão e minha irmã. Você vai encontrar força aqui, você vai encontrar saúde para a tua vida, você vai encontrar saúde espiritual, você vai encontrar força para a caminhada. É aqui que você vai receber, não estou dizendo aqui, nesse local, estou dizendo que na comunhão, é aqui que você vai receber força. É aqui, lembram quando o Péricles compartilhou aqui, e ele falou um item, falou a respeito de Sansão, diz que primeiro Sansão perdeu a consagração dele, lembram disso? Vocês lembram? A seguir, quando perdemos a consagração, quando não temos mais esse Deus, quando não vemos mais esse Deus, quando não enxergamos, quando nos afastamos do altar, a segunda coisa que perdemos é a força. Aí tudo é dificultoso. Hoje eu não vou, porque está chovendo. Aí com chuva é ruim. Hoje eu não vou, porque está muito quente. É desconfortável, a gente sua, fica tudo pegajoso. É ruim também. Hoje eu não vou, porque tem muito vento. Vai espalhar o meu cabelo, cai no olho. Aí fica ruim. Tudo é motivo para não congregar, irmãos. Tudo é motivo para se afastar da comunhão. Eu quero dizer para você que esses motivos têm só uma origem. Aliás, duas. Diabo e carne. Se você está dando ouvidos para não ter comunhão, qualquer tipo de desculpa que você dê, diabo e carne, porque a palavra diz que você tem que ter, e essa aqui não é só palavra, não é só letra, é espírito e vida. Então não tem meio termo. Se você não dá ouvido para a palavra, você está dando ouvido ou para o diabo ou para a carne, ou para ambos. Claro, pode haver motivos, você pode estar doente, você pode ter alguma dificuldade, tranquilo, irmãos. Mas quando você fica 1 mês, 2 meses, sem ter comunhão com os irmãos, 1 mês, 2 meses, sem ler as Escrituras, é inadmissível. Vou contar uma experiência para vocês, não vou dizer quem foi a pessoa, até porque não está mais aqui no nosso meio, há alguns anos, muitos anos. Um irmão estava aqui, ali naquele cantinho ali, lembro como se fosse hoje. Ele estava se preparando para sair do país. Eu estava conversando com ele, conversando, e eu disse: irmão, você já colocou tudo isso diante do Senhor? Você já perguntou se o Senhor está nesse negócio? E para minha surpresa, sabe qual foi a resposta dele para mim? Irmão, eu tenho que te confessar algo. Faz quase 2 meses que eu nem oro e nem leio as Escrituras. Ele saiu do país, traiu a mulher, se separou, voltou, casou com outra, se separou, casou com outra, se separou, casou com outra, se separou. E está fora do país agora, não sei nem se está com alguma esposa. O fim daquele que vira as costas para o Senhor, daquele que cava para si cisternas rotas que não retêm as águas, é morrer de sede. Lembram de Sansão? Perdeu a consagração, perdeu a força, perdeu a visão espiritual e depois ficou andando sem rumo e rodando. Meu irmão e minha irmã, Deus não quer isso para você, não quer isso para mim, não quer isso para nenhum dos seus filhos. Amém? Um certo homem classificou isso da seguinte forma: o homem que busca a verdade sem isso aqui, sem as Escrituras, um homem que busca a verdade sem as Escrituras é como se ele estivesse num país estranho, procurando um tesouro escondido, sem o auxílio de um mapa,
de uma bússola ou de um guia. Ele não vai achar. Quer conhecer o Senhor, meu irmão e minha irmã? Volte-se para as Escrituras. Clame ao Senhor. Ele vai se dar a você, meu irmão e minha irmã, abundantemente, copiosamente, sem reservas. Esse é o desejo dele. Ele te chama e me chama de amigo. Mas no altar tem que haver perfeição. E essa perfeição nós encontramos somente em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Amém? Gostaria só de finalizar dizendo que hoje, irmãos, o Evangelho que está sendo apresentado de uma forma geral, ele não é mais o Evangelho das Escrituras. Ele não apresenta mais esse Deus que nós vimos aqui, santo, poderoso, justo. Aliás, a natureza de Deus, ela é santa, amorosa, justa, poderosa, né? Em resumo. E esse Deus, ele não tem sido mais apresentado, ele tem sido suprimido algumas características. Tem dito só que Deus é amoroso, Deus é amor. Você pode fazer qualquer coisa que no final das contas, Deus ainda vai te perdoar. Você pode viver de qualquer jeito. Deus é bonzinho, Deus é amor. Irmãos e irmãs, esse é um ledo engano. O Senhor não compactua com aquilo que não está de acordo com a sua moral. Lembra a moral? Conjunto de leis, regras. Isaías 59 diz assim, que a mão, que o braço do Senhor está encolhido e o seu ouvido está agravado. Por quê? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E as vossas iniquidades esconderam o rosto de Deus de vocês. Irmãos e irmãs, hoje em dia, esse pseudo-evangelho que tem sido pregado, não te leva mais aos pés da cruz. Não te leva mais a um espírito de contrição, como diz Davi no Salmo 51. Não te leva mais a uma posição de dependência do Senhor em tudo. Jonathan Edwards, em 8 de julho, se não me engano, de 1741, ele pregou um sermão intitulado de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vocês podem procurar, de domínio público, está na internet, vocês podem pesquisar. Esse sermão ele foi tão extraordinário, ele marcou tanto a vida daqueles que estavam lá, que depois de muitos anos, ainda em depoimentos que foram colhidos dessas pessoas, eles diziam que enquanto Jonathan Edwards pregava e dizia que nós devemos nos arrepender daquilo que fazemos e também daquilo que somos, que era uma geração que estava afastando o coração de Deus e que o único destino para uma geração que abandona Deus é o inferno. As pessoas, vocês podem ler os relatos, alguns dizem que eles estavam sentados, eles subiam nos bancos, porque eles olhavam para baixo e viam o inferno se abrindo, tentando engoli-los. Irmãos, entendam uma coisa, ninguém mais nas Escrituras falou sobre o inferno, ninguém falou mais sobre o inferno nas Escrituras do que Jesus.
É um item que tem que ser colocado em pauta hoje em dia, porque as pessoas estão achando que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Mas Paulo é bem claro lá em Filipenses, ele diz assim, ó, e há muitos dos quais eu vos disse várias vezes, e agora eu digo chorando. São inimigos da cruz de Cristo. O Deus é o próprio ventre. Se tiver bom para mim, joia. Paulo diz que o fim desses é a perdição. Meu irmão e minha irmã, Jesus vai voltar logo. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Jesus vai voltar logo. Não permita que essas coisas do mundo te afastem desse Deus tremendo como nós vimos aqui, mas que se importa e quer ter comunhão contigo. E fez de tudo. A palavra diz lá em Hebreus que Jesus nos inaugurou um novo e um vivo caminho. E através dele nós podemos chegar com ousadia, com confiança na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Eu quero encerrar por aqui, irmãos. Já passa das 9. Mas eu quero pedir para você, meu irmão e minha irmã, faça um propósito com Deus. Esse ano, de se achegar mais ao Senhor. Tiago 4,4 diz assim, ó, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Sabe, é como se, eu tento imaginar esse quadro assim, Deus está ali, aí eu dou um passo na direção de Deus, Deus dá um passo na minha direção. Eu dou 2 passos na direção de Deus, Deus dá 2 passos na minha direção. Se eu paro, Deus para também. Porque achegai-vos a Ele, e Ele se achegará. Se você parar, Ele vai parar também. Por quê? Porque Ele já fez tudo. Tudo para você se achegar. Tudo. Basta você correr e se jogar nos braços desse Deus. Chega de letargia, irmãos. Chega de frieza. Chega de mornidão. Chega de tratar as coisas de Deus como se trata qualquer coisa. Chega. A partir de hoje. A partir de hoje. Não a partir de amanhã. Não domingo que vem eu vou estar na ceia. Não, a partir de agora. Já. O tempo urge. Amém? Zé, Gildo, Adriano. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por Tu te apresentares a nós e te revelares a nós, Senhor, de forma tão singela e ao mesmo tempo tão profunda, Senhor. Muito obrigado. Que haja um despertar, Senhor, nos nossos corações, que haja um mover, que haja um reacender, um reacender, Senhor, dessa chama do Teu Espírito no nosso coração, como diz lá em Tessalonicenses, Senhor, não apagueis o Espírito. Que nós possamos permitir, Senhor, que essa chama, esse pouquinho ainda de fogo que tem dentro, Senhor, que ele seja completamente renovado e que o nosso ser seja completamente consumido, Senhor, por esse fogo abrasador do Senhor, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Te louvamos e te adoramos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor os abençoe e dê uma semana plena, cheia para cada um de vocês, da presença do Senhor.